Olá, pessoal do canal DLG. Estamos aqui mais uma entrevista hoje muito interessante, muito legal. Nós vamos conversar com o Escritório Contábil Brasília, com a Renata. Seja bem-vinda, Renata, ao nosso bate-papo. Oi, Daniel, boa tarde. Eu sou a Renata, do Escritório Brasília. Obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte desse projeto novo seu. E vamos falar de Escritório Brasília hoje. Então tá bom. Ô, Renata, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira na parte contábil. O que você pode contar pra gente aí da sua história? Bom, comecei na área aos 16 anos de idade, fazendo serviço de estagiário, e eu nunca mais saí da área. Então, já vou entregar minha idade, mas fazem 16 anos que eu trabalho com isso. E é o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer. E é isso. Que legal. E sobre o Escritório Contábil Brasília, o que você pode contar pra gente um pouquinho da história lá do escritório? Bom, o Escritório Brasília é um escritório que esse ano vai completar 55 anos de existência aqui em São José do Rio Preto. Mas há 2 anos ele passou por uma reformulação, onde está com uma nova direção, novos conceitos, novas maneiras de trabalho. E nós modernizamos para tudo que há de mais recente, mais inovador no mercado, desde o nosso sistema, a equipe, os cursos e todos os investimentos que a gente faz para trazer um serviço de excelência para Rio Preto. Muito legal, Renata. E agora nós estamos quase chegando aí no imposto de renda, né? Já vai começar? Já tem data? Como é que funciona para quem está nos assistindo aí? Já tem cliente vindo atrás de querer saber sobre o imposto de renda, mas o prazo mesmo só começa no dia 15 de março, com a disponibilização do programa, e vai até o dia 31 de maio. Então a gente tem 2 meses e meio aí para entregar o imposto de renda da galera. Ô, Renata, e eu vi algumas notícias sobre quem ganha até 2 salários mínimos, questão de imposto. Vai ter que declarar quem ganha 2 salários mínimos? Essa regra não mudou, né? É obrigado a entregar o imposto de renda aqueles que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, que é aí mais ou menos 2 salários mínimos mensais. Então essa regra não mudou, o pessoal está obrigado a entregar a declaração. Muito bom. E como assim, quem está nos assistindo, como que a pessoa pode saber se ela precisa declarar ou não? Para aqueles que têm vínculo empregatício, o empregador ele é obrigado a fornecer um informe de rendimentos, e esse informe vai detalhar quanto que ele teve de rendimento tributável no ano de 2023. Exceto os trabalhadores informais, né, que precisam fazer esse controle do rendimento e seguir o procedimento correto nessa situação, mas a regra é a mesma. Acima de 28 mil, precisa declarar imposto de renda. Entendi. E uma pergunta que sempre vem lá no escritório assim pra gente. Recebo aluguel de uma casa. Eu preciso declarar esse aluguel? Sim, precisa. O aluguel, o conceito de tributação dele é mensal. E pouca gente faz isso, para falar a verdade. Mas o rendimento de aluguel, quando você recebe ele, você precisa entregar o que a gente chama de carnê-leão, que é todo mês acessar o site da Receita Federal, preencher todos os dados dos rendimentos que você recebeu naquele mês, e se for apurado o imposto a recolher, você tem que recolher mensalmente. Isso depois é aproveitado na declaração de ajuste anual. Mas ele é um rendimento de competência mensal. Então, tem que declarar, e se superar o valor dos tributáveis, é obrigado a declarar. Interessante. Uma coisa que apareceu também algumas vezes lá no escritório é a pessoa que trabalha assim com rendimento, na carteira assinada, e tem uns bicos, né, que eles falam, uns extras. A pessoa ela precisa declarar esse extra? Precisa, e segue a mesma linha de raciocínio do aluguel. Então, os trabalhadores informais, eles precisam informar essa renda deles, lá no carnê-leão também. Se evidenciar imposto a recolher, tem que recolher mensalmente, e depois a gente leva tudo isso lá para a declaração do imposto de renda. Muito bom. Tem bastante gente que está mexendo hoje com ação, né, com o mercado imobiliário na bolsa. A pessoa que foi lá, entrou no aplicativo, comprou uma açãozinha, ela precisa declarar isso? Precisa porque as ações, elas entram lá na ficha de bens e direitos, né? Mas quando a gente fala de tributação, existem regras específicas. No caso da ação, você só vai ter que recolher algum imposto se você teve ganhos líquidos acima de R$20 mil no mês, tá? Isso para operações normais da bolsa, que são operações que iniciaram num dia e foram vendidas em outro. A alíquota de tributação nesse caso é 15%, sobre a diferença positiva, né, da compra e da venda. Diferente das operações de day trade, né, que são tributadas a alíquota de 20%.
Ah, muito bom. Aquelas pessoas que às vezes não são casadas no papel, vivem junto, união estável, elas precisam fazer uma declaração conjunta ou cada um faz a sua? Como que funciona? É opcional. Você pode optar por declarar com o cônjuge, no caso daqueles que são casados, né, certinho no papel. E se você também tem mais de 5 anos de união estável, também você tem a opção de fazer declaração conjunta com o cônjuge. E existe uma situação também daqueles que possuem filhos em comum, independente do tempo, né, de relação, também podem fazer declaração em conjunto. Mas tem que analisar outros fatores, né? Questão do rendimento, talvez vai elevar muito a base de cálculo do imposto, acaba não compensando declarar em conjunto. E em outras situações acaba compensando pelas despesas dos dependentes, as despesas dedutíveis, né? Mas é opcional, a lei não fala nada sobre ser ou não obrigado a declarar em conjunto. E para aquelas pessoas assim que têm um carro financiado, ela tem que declarar essa dívida, esse financiamento? Ele tem que declarar o bem. O veículo ele é informado lá na ficha de bens e direitos, e ao contrário do que muita gente pensa, o financiamento, quando ele é atrelado à aquisição de um bem, ele não é informado na ficha de dívidas. Ele é informado lá na ficha de bens e direitos, e conforme você paga esse financiamento, você acrescenta esse valor pago ao valor do seu bem. E aí, a cada ano, você tem uma atualização desse valor. Muito legal. E da declaração do ano passado, que era praticada para essa, teve alguma mudança de questão? Em questão de preenchimento de declaração, a gente não teve nenhuma mudança para esse ano. A gente vai sentir mais na declaração do ano que vem, com esses novos limites de isenção que surgiram agora para 2024. Mas, se tratando do ano base 2023, a gente não teve nenhuma mudança significativa. Entendi. Para aquelas empresas que são MEI, elas precisam declarar? Precisa também. Isso é um ponto bastante controverso com o pessoal que tem MEI. Porque, sim, o MEI que teve rendimentos em 2023, ele precisa declarar o imposto de renda. E o cálculo, nesse caso, ele é um pouco diferente do que é para um funcionário CLT, por exemplo. Então, a gente precisa observar o quanto de rendimento esse MEI obteve no ano de 2023 e a gente aplica os percentuais de presunção de lucro que são aplicados no lucro presumido, no caso das empresas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um MEI que é prestador de serviço. Então, ele obteve lá no ano de 2023 um valor de rendimentos e ele vai trazer isso para a declaração do imposto de renda dele. O percentual de presunção de lucro de prestadores de serviços, regra geral, é de 32%. Então, 32% do rendimento dele tem que ser informado na declaração na ficha de rendimentos isentos. A diferença entre o total que ele informou menos a parcela isenta são rendimentos tributáveis. Isso, inclusive, que vai nortear se ele é ou não obrigado a entregar a declaração se o único rendimento dele for o MEI. Se esse valor de rendimento tributável superar os 28.559, ele é obrigado a declarar imposto de renda. Perfeito. Sobre as deduções no imposto de renda, você poderia falar o que seria e quais podem ser aplicadas? Sim, as deduções, elas são despesas que o contribuinte tem ao longo do ano, que podem ser usadas para diminuir a base de cálculo do imposto de renda. As mais comuns são as despesas médicas, né, que não possuem limite para dedução, então qualquer que tenha sido o valor gasto a título de despesa médica no ano de 2023, a gente pode lançar para efeitos de dedução, tá? Existem critérios também, não são todas as despesas médicas que podem ser aproveitadas, mas a grande maioria delas. Despesas com instrução também podem ser deduzidas, mas obedecem ao limite de dedução. E são as mais comuns que a gente costuma ver no dia a dia, na rotina do escritório. Então, assim, a gente poderia dizer que essas deduções, elas ajudam a aumentar a restituição do imposto? Sim, uma vez que elas diminuem a base de cálculo do imposto, consequentemente, o valor a restituir para aqueles que tiveram retenção de imposto na fonte, aumenta sim o valor a restituir. Muito legal. A gente viu que tem bastante informação sobre o imposto de renda, né? Ô, Renato, qual que seria a importância das pessoas fazerem o imposto de renda com um contador, com um escritório especializado? A gente percebeu que existem muitas regras, muitas particularidades, muitos pontos a serem observados no preenchimento da declaração. E isso é uma pessoa que
é capacitada para isso, ela conhece a maioria dos pontos que levam uma declaração, por exemplo, a cair na malha fina. Ou o que você pode utilizar para melhor fazer a declaração, para aumentar a restituição, mesmo no caso dos cônjuges que falamos há pouco, se é uma boa opção declarar em conjunto ou separado. Então, a expertise desse assunto é o sucesso da declaração. E ninguém hoje em dia quer ter a declaração retida na malha fina, ninguém quer problema com o leão. Então, procura um contador para fazer sua declaração, que você vai evitar bastante problema. Você tocou num ponto interessante aí, malha fina, né? A gente ouve muito falar sobre malha fina. O que é malha fina e como não cair nela? A malha fina, ele é o cruzamento de informação com o apontamento de inconsistências entre as informações que o contribuinte prestou para a Receita Federal e que as entidades, as fontes pagadoras prestaram também. Então, esse cruzamento de informações, ele consegue apontar essas inconsistências que acendem um alerta no sistema da Receita Federal e fala, não, alguma coisa aqui está errado. E é a oportunidade do contribuinte ou se justificar daquilo que ele informou ou corrigir a informação. Mas até que isso seja feito, seu CPF pode estar bloqueado. Muito legal, Renata. Bastante informação aqui do imposto de renda. Agora, saindo um pouquinho do imposto de renda, quando uma pessoa, qualquer pessoa, quiser começar a trabalhar como um empresário, ele vai... quero abrir uma empresa. Quero começar a vender sapato, vender bola de futebol. Quero prestar serviço como pedreiro para várias obras e contratar pessoas. Pessoa chega num escritório de contabilidade. O que ela precisa fazer? Vamos lá, vou abrir a empresa. É só chegar lá e falar, quero abrir uma empresa? O que tem? Tem alguma formalidade, alguma coisa? Alvará? O que tem quando a pessoa precisa abrir uma empresa, quer abrir? Tá. O primeiro passo para a pessoa que decide abrir uma empresa é definir qual vai ser o campo de atuação dela e pensar em qual vai ser o regime de tributação dessa empresa. Porque os trâmites de abertura, eles são muito definidos para cada região, mas são praticamente os mesmos. Então, é a gente saber se o lugar que você vai estabelecer a empresa é autorizado pela prefeitura, se você vai precisar se inscrever no estado, se só na prefeitura. Para ver essa questão de abrir empresa, existe... eu chego lá e faço o pedido ou existe alguma coisa prévia que dá para fazer? Existe a consulta prévia da prefeitura, que a gente faz através do número do cadastro de PTU. A gente faz uma consulta lá na prefeitura, dizendo qual atividade vai ser desenvolvida naquele endereço, e a prefeitura dá ok, se pode ou não o exercício daquela atividade naquele local. Com essa consulta deferida, a gente pode passar para o próximo passo, que é a efetiva abertura do CNPJ. Que se a gente começar pela abertura do CNPJ e na hora de regularizar essa empresa na prefeitura, eles indeferirem o pedido para o exercício daquela atividade naquele local, a gente perdeu todos os trâmites de abertura, tem que começar tudo de novo, inclusive escolhendo um outro lugar. Interessante. E para a pessoa abrir uma empresa, quais são geralmente os custos assim que se tem? Quanto que o escritório de contabilidade cobra para abrir uma empresa hoje? No escritório vai variar muito do tipo de empresa que você quer abrir, se ela exige registro em algum conselho, algum órgão específico. Mas, basicamente, um processo de abertura no escritório hoje custa em torno de um salário mínimo, e isso não inclui as taxas de registro em conselho, porque varia do capital social da empresa, qual é o conselho que você vai se registrar, eles têm valores próprios. Mas, pro escritório, hoje o valor é de um salário mínimo. Interessante. E o que a gente vê bastante por aí são as MEIs, né? Qual que é o benefício de ter uma MEI? O maior benefício de ter um MEI, que eu enxergo hoje em dia, é a pessoa garantir o recolhimento previdenciário dela, que apesar de ser numa alíquota mínima, mas garante pelo menos um benefício para ele. Em relação à aposentadoria por idade, que é a única aposentadoria que ele dá direito. Se ele tiver um acidente... Se ele está segurado, ele é um segurado da Previdência Social, se ele sofreu um acidente, se ele precisar se afastar por incapacidade, ele está ali na qualidade de segurado. E o MEI, assim, a contribuição que ele tem é menor do que o outro em valor? Por exemplo, quem paga o INSS sobre um salário, vai pagar lá quanto, e quem paga no MEI paga menos? Como é que funciona? Se a gente for fazer uma comparação do MEI com uma empresa optante pelo Simples Nacional hoje, a empresa do Simples Nacional de recolhimento previdenciário vai ter 11% em cima do valor da retirada. Se for de um salário mínimo, é 1% sobre 1.412. 11%? 11% em cima de 1.412. Já o MEI, ele recolhe um valor fixo
por mês, ali em torno de 70 e poucos reais. E uma fatia desse valor vai para a Previdência Social e a outra ela vai ou para o Estado a título de ICMS ou para o município a título de ISS. Então é bem vantajoso, assim, para quem está começando assim o MEI, né, no caso. Sim, para quem tem um faturamento por volta de R$ 6.700 mensais, e se a gente for falar disso anual, a gente tem R$ 81 mil mensais, é sim vantajoso você ter um MEI aberto. Primeiro, para você se familiarizar com essa questão de ser empresário, de gerir o seu negócio e planejar futuramente enquadrar essa empresa num outro regime de tributação que exceda esse faturamento. Mas é uma boa opção para quem está começando. É muito interessante. O pessoal que está nos acompanhando, ó, se inscreve aqui no canal, dá um joinha, deixa um comentário e compartilha aí com o pessoal que tem muita informação boa aqui que nós estamos passando. Ô, Renata, e quais são os regimes de tributação que existem, assim, das empresas? A gente, quando fala de regime de tributação, a gente tem os mais comuns, que são o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. A gente também tem o lucro arbitrado, mas é um pouco diferente, mais específico e não é tão comum quanto os outros três. Mas esses são os mais comuns. E eles dão grande diferença, assim, para uma empresa, se faturar lá 100 mil por mês, se tiver um estudo ali clínico, pode ser que ajude muito a pagar menos imposto, é assim que funciona? Sim, é mais ou menos desse jeito. Hoje, para as micro e pequenas empresas, um dos regimes mais vantajosos é sim o Simples Nacional. Entretanto, para algumas atividades específicas, igual você falou, fazendo um estudo mais aprofundado da atividade que vai ser executada, às vezes não compensa. Às vezes é uma atividade que dentro do Simples Nacional vai ter uma carga tributária muito maior em comparação ao lucro presumido, por exemplo. Leve em consideração o tipo de atividade, quem é o público-alvo daquele cliente, se é pessoa física, se é pessoa jurídica. Então, a gente tem que analisar essas outras variáveis antes de decidir o regime de tributação da empresa. Entendi. E tem muita coisa, a gente ouve falar, né, assim, a gente ouve falar de produtos que podem dar uma restituição ou pagar menos impostos. É importante ser avaliado isso junto com o contador, né, porque às vezes dentro da empresa ele está vendendo alguma coisa ou aplicando um serviço que ele está recolhendo um imposto errado, tem que ter um escritório de confiança para isso, né? Sim, tem sim, porque a gente consegue auxiliar o cliente a tomar as melhores decisões dentro do ramo de atividade dele. E isso vai desde o produto que ele vai comercializar, aonde está localizado o fornecedor que ele vai comprar essa mercadoria, aonde está localizado o cliente que vai comprar essa mercadoria dele, por qual meio essa mercadoria vai ser comercializada, vai ser estabelecimento fixo, vai ser marketplace, isso tudo vai influenciar. Mas a gente consegue auxiliar o empresário nessa situação para dar para ele a melhor saída e objetivando, claro, a redução da carga tributária da empresa dele. Interessante. E, Renata, dentro do escritório de contabilidade, como é que é a divisão lá dentro? Existe uma parte que é ligada a DP? Quais são as divisórias lá dentro? No escritório de contabilidade, a gente tem setores, claro, todos indispensáveis para o exercício da atividade do escritório, mas basicamente é o departamento pessoal, que vai mexer com a rotina de funcionários, registro, férias. É o que faz o holerite, que ajuda a fazer cálculo. Isso, fazer os cálculos, rescisão. Hora extra. Exatamente, essa é a parte do departamento pessoal. Existe a escrita fiscal, que é responsável pela escrituração dos documentos fiscais da empresa, e aí entra mais objetivamente nos impostos sobre o faturamento, porque a gente vai ter as compras, as vendas, os serviços prestados, os serviços tomados, tudo isso tem que ser escriturado. Existem livros fiscais que vão relacionar todos esses documentos, e isso vai integrado para o outro departamento, que é a contabilidade, que é o fechamento, né, desses três elos entre fiscal, DP e contábil. O contábil ele é o responsável por fazer a conciliação de toda essa movimentação da empresa, seja de pagamento de funcionário, tributo sobre a folha, a parte da escrita fiscal, que é os tributos sobre o faturamento, e as outras despesas que a empresa tenha, é tudo afunilado na contabilidade. É ali que vai traduzir a saúde da empresa, se foi evidenciado lucro, se foi evidenciado prejuízo. Então, são os três maiores setores do escritório contábil. Não que não exista outros. Existe o departamento societário, por exemplo, o pessoal da legalização, que é focado na parte da abertura e legalização dessa empresa, que vai desde a abertura do CNPJ, os alvarás, as inscrições, mas basicamente são esses.
Ah, entendi. E o contador em si, a gente já ouviu falar assim, de auditoria, de alguns serviços que são feitos em algumas empresas. Como que funciona isso? O contador, desde que devidamente registrado no CRC, ele tem atribuição para realizar auditoria independente e perícia. Mas são determinados tipos de empresa ou determinados tipos de situação que vão determinar se são necessárias para uma organização. Às vezes ali uma questão de uma empresa com mais de um sócio, estão com dúvidas sobre os procedimentos, sobre questão de valores e tal, é contratada uma auditoria para fazer o levantamento, apontar se todos os procedimentos determinados pelo Conselho Federal de Contabilidade estão sendo seguidos, mas é uma área bem legal da contabilidade e carente de profissionais nessa área. Eu acho também que uma auditoria dentro de uma empresa pode ajudar a saúde financeira dela, né? Às vezes alguma coisa que está indo para o ralo, que não está sendo visto ali pela quantidade, pelo tempo que tem, é uma coisa que pode salvar uma empresa também, né? Sim, sim. Porque o empresário ele tem que estar focado em desenvolver o seu negócio. E, às vezes, pela habitualidade do trabalho dele, ele acaba não enxergando que existe um problema dentro da empresa, seja ele de fluxo de trabalho, ou seja de fluxo financeiro, e a auditoria ela é capaz de apontar isso para ele. Ah, perfeito. Então, aquele empresário aí, que está nos assistindo, se ele tiver ali alguma dúvida do que está acontecendo dentro da empresa dele, quiser buscar, o interessante é fazer uma auditoria lá com a Renata, no Inclusive, escritório. Eu faço auditoria também. No Escritório Contábil Brasília. O que já chegou para mim de dúvida, assim, que eu lembro assim de cabeça, teve gente que já chegou e perguntou para mim assim, eu posso colocar minha esposa, ou posso colocar meu marido no quadro social? Pode colocar? Tem alguma vedação? Não existe nenhuma previsão legal de que você não possa compor uma sociedade com o cônjuge. Tem que ter coragem só, né? Só coragem. Mas dentro dos tipos societários que a gente trabalha, mais habitualmente, existe a sociedade limitada, né? E aí, essa limitação da sociedade é que vai trazer uma segurança maior aí na questão de uma possível dissolução de sociedade. Então, as responsabilidades vão estar delimitadas, né, ao valor da cota de cada cônjuge, mas não tem nenhum impedimento, pode ser sócio do cônjuge. Renata, tem muito empresário, pessoa física mesmo, que chega lá no escritório e fala assim, para eu ser empresário, como é que eu declaro minha renda? Porque sempre vai no banco para pegar um financiamento ou pedir um aumento do limite ali do cartão de crédito e eles querem comprovação de renda. Como que o empresário pode comprovar a renda? O primeiro modo, né, e o mais importante deles, o empresário, no exercício da atividade dentro da empresa, ele tem a retirada de prolabore dele. É o pagamento do sócio pelo exercício da atividade dentro da empresa. Inclusive, é essa retirada de prolabore que vai garantir para os sócios o seu recolhimento previdenciário. Então, essa é a retirada de prolabore. Você é um retirado que ele é tributado, ele vai sofrer, inclusive, retenção de imposto de renda, a depender do valor dessa retirada, mas é a principal fonte de comprovação de renda do empresário. Além do prolabore, a gente também consegue evidenciar o lucro da empresa e a distribuição desse lucro para os sócios, que aí é mais específico, a gente fala que esse lucro ele é isento, né? Então, a distribuição de lucro da empresa para os sócios, ela é isenta de tributação, então vai lá para a pessoa física sem tributo e também serve para comprovação de renda. Muito legal. Sobre certificado digital, o que é isso daí? Para que serve esse trem? Bom, o certificado digital ele é a assinatura eletrônica com validade jurídica, que é conferida através de uma certificadora. E existem alguns modelos de certificado digital que a gente tem hoje no mercado. A gente tem o token, a gente tem o cartão e a gente tem o formato de arquivo, que na minha opinião é o melhor formato de certificado digital atualmente, porque ele pode ser usado simultaneamente em vários computadores. Dificilmente a gente tem problema com a leitura desse arquivo, porque os de cartões a gente enfrenta uma dificuldade ali, questão de leitora, instalação de leitora, leitura do cartão ali na maquininha. Então, existem esses 3 modelos. Eles, além de conferirem uma assinatura digital e com validade jurídica, seja ele de pessoa jurídica ou pessoa física, é através dele que hoje a gente faz acesso a praticamente todos os órgãos que envolvem
a contabilidade. Então, para acessar a Receita Federal, Procuradoria, a gente precisa desse certificado digital para fazer o acesso. E também para quem emite nota de venda no estado de São Paulo, é obrigatório o uso do certificado digital. Então, como a gente não possui outro modelo de nota hoje que não seja dos meios digitais, e quando a gente fala de nota, a gente está falando daquela grandona, modelo 55, precisa de certificado para emitir, senão não consegue. Entendi. E para quem está nos assistindo aí, Renata, certificadora digital, você teria alguma para indicar? Agora, mais uma novidade, né, do Brasília, além das outras que já foram mencionadas, a gente também está com uma certificadora para facilitar, primeiramente para os nossos clientes já, que precisam renovar ou emitir certificado digital, a gente começou a prestar esse serviço, mas também para clientes em geral aí que estiverem precisando de certificado digital, é só procurar a gente que estamos com esse serviço agora. Aí sim, você viu? O escritório de contabilidade completo, tem tudo lá. Qualquer dor que você tiver, vai lá que resolve. Resolvemos, ou tentamos. E pro empresário, assim, para ele saber a hora que ele precisa de um contador, que hora que ele precisa de um contador? Toda hora. A questão do empresário precisar do contador, desde a abertura da empresa, ele precisa de um contador, e no exercício dessa atividade da empresa dele, ele precisa de um contador, porque hoje é muito burocrático ter empresa. Então, qualquer que seja o tipo de empresa que você tenha e qualquer que seja o regime de tributação que você escolha, você tem obrigações acessórias para serem cumpridas, e todas essas obrigações, quem tem capacidade técnica, expertise para conseguir entregar, para conseguir cumprir com essas obrigações é o contador. Então, a gente não consegue vislumbrar um cenário atualmente em que o empresário não precise de um contador. Precisa o tempo inteiro. São atrelados, inclusive nas questões cotidianas. Existem situações que acontecem dentro da empresa que você precisa ligar para o contador na hora. E é ele que vai te ajudar a resolver. Então, não enxergo como essa relação não acontecer. E é melhor ter ele suporte ali na hora para ele não fazer besteira, né? Exatamente. É sempre melhor a gente agir com antecipação. Remediar, né? Do que a gente resolver um problema que já aconteceu, que não tomou o melhor caminho. Então, se a gente se antecipar nas situações, a gente evita diversos problemas. E eu posso abrir uma empresa com endereço de casa? Pode sim. Seguindo aquilo que a gente falou no começo do bate-papo, a gente faz uma consulta prévia na prefeitura para saber se eles deferem ou não o exercício da atividade naquele endereço. Sendo deferido, você pode, não só na prefeitura, tá? Existem atividades também que o Estado precisa dar esse deferimento do exercício da atividade. Mas desde que todos os órgãos deem anuência para o exercício daquela atividade no endereço da residência, não tem problema. E a gente também tem a opção, né, alguns tipos de atividade que a empresa não exige um estabelecimento fixo para acontecer. E nessa situação a gente aponta o endereço residencial como endereço de correspondência. E você exerce sua atividade fora daquele local, ali é somente para correspondência, escritório. E quando a pessoa tomou a decisão de abrir uma empresa, ela foi lá e procurou o escritório e quer saber, fez a consulta prévia, deu positivo. Essa consulta prévia leva alguns dias? Em Rio Preto, usualmente são 3 dias úteis. Ah, legal. E aí ela fechou com o escritório, pagou as taxas, pagou para abertura. Quanto tempo para ela ter essa empresa aberta, mais ou menos? Existe tempo fixo? Como é que funciona? A gente não pode passar um prazo fixo, né? Hoje, todo o processo de abertura de uma empresa, ele é centralizado em um único sistema, o VRE Digital, e costuma ser bastante rápido. A gente tem casos de empresas que em 5 dias elas estão abertas e podem funcionar normalmente. Mas também, a gente não pode não mencionar que existem casos que levam mais tempo, sim. Principalmente quando são atividades um pouco atípicas ou que exigem registro em muitos órgãos. Um exemplo da atividade médica que exige conselho no CREMESP. O conselho do CREMESP pode levar até 30 dias para acontecer. E a empresa ela só vai ter regular depois dessa abertura. Então, varia bastante, mas não costuma demorar muito. Sobre a alteração contratual, a pessoa tem empresa lá no endereço, vai mudar de endereço, ou tem um sócio, vai sair o sócio, vai entrar outro. Ela tem que fazer a alteração contratual. Como que funciona isso? A alteração contratual também é por esse sistema do VRE Digital. É definido o que será
alterado dentro da empresa, seja sócio, endereço, objeto social, definição do administrador da empresa, mas qualquer que seja a alteração que ocorra na sociedade, ela precisa passar por uma alteração em todos os órgãos que ela esteja aberta, e o procedimento é o mesmo da abertura. Então, por exemplo, se a gente for alterar um endereço, é o mesmo procedimento de consulta, espera de deferimento, vai alterar o quadro societário, a gente precisa mandar essa alteração lá pelo VRE para registrar na junta e tudo mais. Interessante. E aquela pessoa que às vezes tem um nome negativado, alguma dívida, ela pode abrir empresa? Pode. Hoje não existe nada que impeça uma pessoa que seja negativada de abrir uma empresa. Eles não fazem esse tipo de consulta no momento da abertura. Entendi. E empresa que é optante pelo Simples, qualquer empresa pode optar pelo Simples Nacional? A grande maioria pode. E aí a gente não está falando de empresas, nós estamos falando de atividades. E existem sim um rol de atividades que são consideradas impeditivas para o ingresso da empresa no Simples Nacional. Então, antes da gente definir, até mesmo a abertura da empresa, falando de uma empresa que está nascendo agora, a gente costuma fazer essa consulta e já antecipar para o cliente que, para você exercer essa atividade, você não vai poder optar pelo Simples Nacional, que são atividades impeditivas. Mas, assim, são muito mais atividades que podem optar do que as que não podem optar pelo Simples. Entendi. E aquelas empresas que às vezes estão preocupadas com a questão de mudança de regime de tributação, ele está pelo Simples, estourou, ou está no presumido, quer mudar, como que funciona isso daí? A opção pelo regime de tributação, ela se dá uma vez ao ano, em janeiro, com o pagamento do primeiro DARF. Então, se a empresa hoje ela é optante pelo Simples Nacional e ela quer optar pelo lucro presumido, ela vai fazer essa opção em janeiro de cada ano, e essa opção se dá no pagamento do primeiro DARF. Então, a gente vai fazer a apuração de janeiro e os impostos, o recolhimento dos impostos dessa competência nos documentos necessários é que vai determinar se ela mudou ou não do regime. Claro que existem formalidades, né? Você comunicar a Receita que você está saindo do regime, bem como para entrar no regime do Simples Nacional também você precisa fazer uma solicitação para a Receita Federal, mas é sempre em janeiro que a gente faz essa alteração no caso de empresas que já existam. As empresas que estão nascendo agora, elas podem optar a qualquer época do ano, mas é irretratável para o ano calendário que ela tiver aberto. Muito interessante, Renata. E nessa questão do Simples, quando tem excesso de receita, como que funciona isso daí? O limite de receita, o limite de faturamento do Simples Nacional, ele é de 4 milhões e 800 no ano. E existe um sublimite de 3 milhões e 600, que quando a empresa atinge esse faturamento de 3 milhões e 600, ela desenquadra parcialmente. O que é essa parcialidade do desenquadramento? Você deixa de recolher o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, fora do regime do Simples Nacional, ou seja, nas regras do lucro presumido. Isso com outras alíquotas e respeitando os procedimentos estadual e municipal que são previstos na legislação. E continua optante no Simples nos demais impostos. Se esse excesso de receita dos 4 milhões e 800, ele se der em até 20%, você vai desenquadrar no próximo ano calendário. Aí no próximo ano calendário você não pode ser optante pelo Simples. Só em janeiro isso. Agora, se você ceder em mais de 20%, você corre o risco de desenquadrar retroativo e ter que refazer a apuração daquele ano em outro regime. Ô Renata, e sobre a reforma tributária? Tá valendo já? O que a gente tá ouvindo por aí? O que tá acontecendo aí? Não tá valendo ainda. E, na verdade, ainda é muito nebuloso como que isso vai acontecer. A gente sabe que isso vai se dar de forma gradual, então tem um prazo longo aí para ser implementada essa reforma tributária. Tem bastante ponto controverso ainda, que está pouco explicado para a gente, mas se alguém tiver com alguma dúvida específica sobre essa reforma tributária, pode entrar em contato com a gente, que a gente esclarece as dúvidas. Mas para a gente, num simples bate-papo, colocar em ponto tudo que vai afetar a reforma tributária, primeiro ficaria bastante complexo e a gente ainda pode cometer algum equívoco, porque nem a gente ainda está muito por dentro do que vai acontecer. Não está sedimentado, então, estamos assustados. Muito bom. Renata, queria te agradecer pelo bate-papo, agradecer o pessoal lá do Brasília por todas as suas informações e logo mais você volta aí para a gente fazer mais um bate-papo. Eu volto. Só fazer o convite que a gente está de volta.
É isso aí. Ó, pessoal, então para finalizar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo, de mandar um joinha, deixar um comentário, que é muito bom pra gente, tá? Um grande abraço.